Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses pessoal aí, esses bolsonaristas, são tudo bandido. São tudo bandido. Agora, sabe o que eles estão fazendo? Ameaçando de morte o tenente-coronel Mauro Cid, que também é um bolsonarista. Veja bem, estão ameaçando de morte o tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive já estão pedindo até a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid no programa de proteção à testemunha. Agora, por quê? Porque o Mauro Cid também sabe com quem ele está lidando, justamente com a família Bolsonaro. E ele sabe que a família Bolsonaro sempre esteve envolvido com aquelas organizações criminosas do Rio de Janeiro e também as milícias do Rio de Janeiro. Vocês não lembram que há um tempo atrás também existia o escritório do crime, que a Polícia Federal também, quando foi investigar o caso da Marielle Franco, descobriu esse escritório do crime. E sabe quem participava desse escritório do crime? Eram amigos do Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual do Rio de Janeiro, que inclusive homenageou com a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é a medalha Tiradentes. Ele homenageou um criminoso lá do escritório do crime. O Adriano Nóbrega. O Adriano Nóbrega já tinha matado várias pessoas, porque eles faziam parte do escritório do crime. Aí o que acontece? Aí nessa ele matou lá um garoto lá que guardava carro na rua, tomava conta de carro. E aí a polícia prendeu ele. Aí sabe o que o Flávio Bolsonaro fez? Inclusive fez um discurso na Assembleia Legislativa dizendo que o Adriano Nóbrega, ele tinha um trabalho relevante, porque ele também era policial, foi policial. E aí ele deu a medalha Tiradentes para o Adriano Nóbrega. E também tem um outro que fazia parte desse escritório do crime, que também é ligado à família Bolsonaro, é o Rony Lessa, que esse, inclusive, já confessou que ele tinha atirado e matado a Marielle Franco e o seu motorista. Agora, veja bem aonde se meteu o tenente-coronel Mauro Cid. E o tenente-coronel Mauro Cid, como foi praticamente braço direito do genocida Bolsonaro e participou de todas as reuniões que o Bolsonaro fazia, então ele sabe que o Bolsonaro é capaz de tudo. E agora os bolsonaristas estão ameaçando de morte o tenente-coronel Mauro Cid, que agora vai ser
incluído no programa de proteção à testemunha. Porque, inclusive, a Polícia Federal está dizendo que, no caso do tenente-coronel Mauro Cid, as coisas estão ruins para ele. E por isso vai ser incluído. Agora, nós temos também que lembrar que esse Adriano Nóbrega, quando ele fugiu do Rio de Janeiro e foi para a Bahia, que a Polícia Federal estava investigando ele no Rio de Janeiro, aí ele foi para a Bahia. E sabe como é que é? Ele sabia de muita coisa. Ele era amigo do Flávio Bolsonaro. Tanto era amigo que recebeu a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é a medalha Tiradentes. Aí o que acontece? O Adriano da Nóbrega foge e vai para a Bahia. Aí ele é assassinado na Bahia. A polícia diz que ele trocou tiro, mas isso é história. Porque ele não tinha, acho que nem arma onde ele estava. Mas sabe quem é que estava na Bahia? Porque tem aquele negócio. Você tem que acabar com aqueles que sabem muito. Entendeu? Então, justamente, a morte do Adriano da Nóbrega foi uma grande queima de arquivo, porque o Flávio Bolsonaro estava lá na Bahia. Será que não foi ordem dele para o pessoal executar? Porque ele sabia aonde estava o Adriano da Nóbrega. Porque o Adriano da Nóbrega confiava muito no Flávio Bolsonaro. E aí a polícia foi lá e era só ele que sabia onde estava o cara. Aí a polícia foi lá e matou o Adriano da Nóbrega como queima de arquivo do Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro, com a maior cara de pau, volta para Brasília. Agora, o tenente-coronel, sabendo de todas essas histórias, está com medo até da sombra. O tenente-coronel Mauro Cid nem dorme, está com medo da sombra, porque ele sabe que esses bolsonaristas são perigosos. E eles matam mesmo. Não interessa. Você veja bem o caso do Adriano da Nóbrega como queima de arquivo. E tem outra. O Adriano da Nóbrega era um cara que o Flávio Bolsonaro tinha, entendeu? O maior apreço por ele. Mas mesmo assim, sabe como é que é? Na bandidagem, ninguém é de ninguém. Então, para ele não ser preso na Bahia, porque aí poderia abrir o bico, como abriu o bico o Rony Lessa. Você veja bem, o Rony Lessa na cadeia diz que estava correndo perigo de morte. Aí ele fez um acordo com a polícia e entregou a família Brazão, que são amigos do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro. Você veja bem como está tudo interligado. Esse pessoal é bandido mesmo. E o Mauro Cid sabe disso. Então, estão pedindo a inclusão
do tenente-coronel Mauro Cid no programa de proteção a testemunhas. Que é para ele, sabe como é que é? Morar em outro lugar, vai para a Europa, morar em outro lugar e para não morrer, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.